Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos explicar a atividade 1 da apostila 10 e o gabarito da apostila 9, que é a nossa atividade número 2. Eu estou aqui então com a apostila que vocês receberam, né, aqueles que estão buscando presencialmente, ou para aqueles que não receberam, a gente tem aí disponível no Google Classroom o PDF, né, o arquivo com a apostila. Então, eu abri ela aqui no meu computador e aí você vai encontrar como atividade 1 uma atividade nova, uma atividade diferente. Nós estávamos fazendo a cada 15 dias uma atividade com notícia. Aqui é uma atividade que ela exige também, né, que vocês escrevam um pouquinho, assim como a atividade que a gente fez com a notícia, mas ela é com filmes, né? Sim, a história, né, como aqui diz, a nossa matéria, ela não está só nos livros da escola, né? Ela não está só nas aulas, a história está em toda parte, nos filmes, em livros de histórias de ficção, em novelas, desenhos, histórias em quadrinhos. Então, assim, muitas dessas obras, elas trazem personagens da história, elas trazem momentos da história, né? Mesmo muitas vezes sendo histórias de ficção, elas se passam em épocas que realmente aconteceram, elas se passam em outros momentos, lá atrás, né, no passado. Então, a proposta aqui dessa atividade é uma proposta em que vocês devem assistir a uma dessas obras, e aí vocês vão escolher, né? Vocês vão ver como é possível ver isso, vocês podem prestar atenção na programação da TV para ver se vai passar algum filme, né, de época, né, algum filme que mostre o passado, ou, né, vocês podem, quem tem acesso aí à internet, pode buscar na internet filmes que estejam disponíveis, que sejam filmes históricos, né, filmes que se passam em outras épocas, ou, né, para quem tem aí os serviços de streaming, né, tipo Netflix, ou para quem tem TV por assinatura, vocês busquem lá, né, da forma como vocês puderem assistir, vocês vejam o filme e vocês escrevam sobre esse filme. Eu, né, não coloquei aqui no enunciado da atividade, mas aqueles também que preferirem, que quiserem, de repente, se vocês assistem a uma série, né, que se passa no passado, se vocês assistem a uma novela que se passa no passado, vocês também podem escrever sobre essa série ou sobre essa novela, tá? Então vocês vão escolher, vocês vão assistir, vocês vão prestar bastante atenção na história do filme, né, da novela, da série, nos detalhes de época, né, das coisas que estão mostrando ali sobre o passado, e aí vocês vão escrever, vão fazer aqui um texto, né, deixei aqui as linhas, e o que vocês vão colocar nesse texto? Vocês precisam colocar pelo menos 3 grupos aqui de informações. O primeiro deles é o resumo da história do filme. Então, vocês vão contar o que acontece no filme, vão fazer um resumo, tá? Depois disso, vocês vão colocar, vocês vão escrever as características do passado mostradas no filme. O que o filme está mostrando sobre o passado? Como era o comportamento das pessoas? Que tipo de roupas elas vestiam, tá? Que tipo de veículos usavam? Que tipo de tecnologias? Como é que eram as moradias, as construções daquela época? Tinha rua, não tinha? Tinha iluminação, não tinha? Como é que era a iluminação? Enfim, né? Estou dando vários exemplos. Não é só para dizer, gente, assim, roupas. Ah, eram roupas antigas, eram roupas bonitas ou feias. Não, é para descrever, dizer como eram essas roupas, dizer como eram esses veículos, essas moradias, enfim, né, contar, né, como é que era o passado, como é que era essa outra época que o filme está mostrando. E, fechando o texto de vocês, a opinião sobre o filme. Né? O que vocês acharam daquele filme, ou da novela, ou da série que vocês estão escrevendo? Qual é a opinião de vocês sobre? Não é a opinião, né, necessariamente, não é sobre história. Pode até ser sobre história, né? Mas vocês acham que o filme está retratando bem o passado? Por informações que vocês conhecem sobre o passado, vocês acham que está direitinho? Vocês acham que o filme é bem feito, que os atores do filme estão trabalhando bem, que os cenários são bem feitos, se tiver efeitos especiais, que são efeitos especiais, né, bem feitos? Então,
falem sobre isso, né? Escrevam, deem a opinião de vocês sobre o filme. É um bom filme? Não é? Por quê? Né? Tem que dizer o porquê, não basta dizer, filme é legal. Por que é legal? É ruim. Por que é ruim? Então tem que dizer, tá? Então, o texto ele tem que ter 15 linhas no mínimo, tá? Não adianta escrever 2, 3 linhas, tem que ter pelo menos 15 linhas. Depois, vocês escreverem, vocês vão fotografar o trabalho e vão enviar para mim para o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, tá? Quem tiver dúvidas, também pode deixar as dúvidas lá nos comentários. Para quem ainda não está no Google Classroom, coloquei aqui novamente o link. Tem aqui um código QR para você mirar a câmera do seu celular no código, né, que ele vai direcionar vocês para o link, e vocês clicando no link, vocês já acessam, então, a turma de vocês. É importante que todos estejam no Google Classroom, não só os que estão frequentando presencialmente, que são poucos alunos, mas que todos os alunos, quem está frequentando presencialmente, quem está só no remoto, que todos frequentem e participem das atividades, tá? Principalmente, gente, quem não está pegando as apostilas na escola, né? Aí sim tem mais um motivo para fazer isso, né? Claro, todos têm que fazer atividade, mas para fotografar, postar para mim, peço que todos façam, tá? Para que eu tenha acesso à atividade. Mas aqueles que não estão indo na escola, não estão entregando apostilas na escola, aí mesmo, né, que é preciso fazer. Bem, segunda parte aqui, atividade 2 da nossa apostila, é uma atividade de correção. Eu apresento para vocês o gabarito, ou seja, as respostas das perguntas da atividade, né, da apostila, melhor dizendo, da apostila 9, que foi sobre a pré-história. E aí vocês têm aqui as respostas, eu vou comentar um pouquinho sobre essas respostas, tá? E o que vocês vão fazer então? Primeira coisa, já responderam a apostila 9? Se vocês não responderam a apostila 9, então não vejam ainda essas respostas, tá? Não vejam ainda o resto desse vídeo. Parem aqui e voltem depois. Tá? É importante que vocês façam e aí sim, depois que fizerem, confiram, né, para ver se as respostas estão corretas. Então, o tema da nossa apostila foi a pré-história. E aí a primeira pergunta era justamente o que é a pré-história. O que a gente chama de pré-história? Né? A pré-história é um período da história. Né? O primeiro período da história. O que é o período? Uma época. Né? Um momento da história. A história é dividida em várias fases, em vários períodos, e o primeiro se chama pré-história. E aí todo período tem um começo, né? Um momento que começa, e tem um momento que ele termina e acaba dando origem, né, a outro período. Então, a pré-história ela começou há milhares de anos, não tem uma data certa, ninguém sabe o certo, com o surgimento dos hominídeos. Quem são os hominídeos? Os ancestrais dos seres humanos. E foi até a invenção da escrita, né? Até o momento que a escrita foi criada, foi inventada, mais ou menos, né, por volta de 4.000 a.C., né, no Egito, na China, na Mesopotâmia. Por essa época a gente já tem informações, já temos fontes que são escritas. Então, esse momento da invenção da escrita ele marca o fim da pré-história e começa a chamada Idade Antiga, que é um outro período da história que ainda estudaremos. Número 2. Cite fontes históricas usadas para o estudo da pré-história. A gente viu lá na introdução à história, né, quais são as fontes históricas. Né? O que são fontes históricas? São os registros do passado, né? São aquelas informações sobre o passado, né? São coisas que vêm do próprio passado, foram criadas no próprio passado, que hoje nós usamos, né? Ou melhor, os historiadores usam para estudar o passado. A gente viu que existiam pelo menos 4 tipos de fontes históricas, né? Por exemplo, as fontes históricas escritas, as fontes históricas visuais, as materiais e as orais. Na pré-história, a gente não tem as fontes históricas escritas. Por quê? Porque com a invenção da escrita acabou a pré-história. Isso significa que durante a pré-história não tinha escrita, então não tem fonte histórica escrita sobre a pré-história. Mas nós temos fontes materiais, e temos fontes também visuais, não temos orais, né? Porque as orais dependem, por exemplo, de gravações, né? Então a gente não tem entrevistas, né, com o homem da pré-história, com o homem de Neandertal, não tem. Quem sabe um dia quando tiver a máquina do tempo, mas hoje não tem.
Então, nós temos as fontes materiais, por exemplo, os fósseis, que são os restos dos antepassados dos seres humanos, ou até mesmo de animais, né, que existiram na época da pré-história junto com os seres humanos, e animais esses que vão ser importantes para a gente no sentido de que a gente vai entender, né, que foram animais caçados ou criados pelos seres humanos. Então, os fósseis desses seres são fontes históricas materiais da pré-história. Os objetos, as coisas, as ferramentas, as armas, né, feitas de ossos, de pedras, né, que foram criadas pelos seres humanos da pré-história. E temos também as fontes históricas visuais, como, por exemplo, as pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas feitas nas cavernas, né, pelos homens da pré-história, e que hoje, né, os historiadores estudando essas pinturas, eles podem entender como era a vida deles, porque muitas das vezes eram retratadas, eram pintadas nas paredes das cavernas, as coisas que os seres humanos do passado, que os ancestrais dos seres humanos faziam. Na nossa terceira questão, né, nós temos aqui, no gabarito de vocês as respostas já estão aqui completinhas, eu só vou, né, fazer aqui a atividade aqui para vocês observarem como, né, fazer ou como deveriam ter feito essa atividade. Então, nós temos aqui 10 frases, e aí temos que colocar essas 10 frases em cada uma dessas colunas que correspondem a um período da pré-história. O Paleolítico, que é o primeiro, mais antigo, depois o Neolítico e depois a Idade dos Metais. Então, nós vamos pegar as frases, cada frase, e vamos colocar no lugar certo, né? Quando que aconteceram, tá? Então, por exemplo, produção de roupas e objetos originou artesanato. Isso aconteceu no Neolítico. Então, a gente vem e faz aqui a nossa, né, colagem, Neolítico. Os humanos começaram a plantar e a colher. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu no Neolítico também, né? Foi a grande mudança. Epa, ficou grande, né? Foi a grande mudança daquela época. Então, a gente vai botar aqui. Os humanos começaram a plantar e a colher. Depois, homens e mulheres tornaram-se sedentários. O que é sedentários? Né? Aqueles que vivem em um lugar só, né? Um lugar fixo. Então, vamos copiar e vamos colocar, né? Os homens tornaram-se sedentários. Nós vamos aqui prosseguindo, né? Depois, nós temos o uso dos metais, olha aí a palavrinha metais, ó, possibilitou a criação de objetos mais resistentes e de vários formatos, metais, idade dos metais. Depois temos os humanos aprenderam a produzir o fogo. Isso aconteceu quando? No Paleolítico, lá bem no iniciozinho da história. Depois, os humanos começaram a usar metais, olha aí de novo, metais para fazer objetos, claro, né? Metais, temos lá a idade dos metais. Os humanos eram nômades, ou seja, viviam de um lugar para o outro. Isso é característico do Paleolítico. Os humanos fabricavam suas ferramentas com lascas de pedra, né, pedacinhos de pedra. Isso é também do Paleolítico. Os humanos começaram a criar animais. Isso aconteceu no Neolítico. Né? No Neolítico, a grande mudança que aconteceu nessa fase, né, para a humanidade, para os seres humanos, foi justamente eles terem aprendido a plantar, né, e a criar os animais. Porque antes, para sobreviver, os humanos caçavam, pescavam e coletavam. Isso ainda existe, né, claro, mas isso era a forma, né, como os humanos sobreviviam, as atividades dos humanos para poder sobreviver lá no Paleolítico. E aí eles dependiam bastante, né, da natureza.
Muito bem. Aqui, então, a gente só vai fazer os acertos, né, aqui das frases. Acho que está faltando uma frasezinha. Então, os humanos aprenderam a fazer fogo, né? Os humanos fabricavam suas ferramentas com lascas de pedra, né? Eles eram nômades. Para sobreviver, caçavam, pescavam e coletavam. Isso era no Paleolítico. No Neolítico, como é que era a vida dos seres humanos? Né? A gente já fez aqui um resumo, né? Acabamos fazendo um resumo, né? Bem interessante. Olha, né? A produção de roupas originou artesanato, né? Roupas e objetos. Os humanos começaram a plantar e a colher. Os homens e as mulheres se tornaram sedentários, né? Viviam num só lugar. Os homens também começaram a criar animais. O uso de metais, aqui na Idade dos Metais, né, possibilitou a criação de objetos mais resistentes e de vários formatos, e os humanos começaram a fazer metais, né, a usar os metais, melhor dizendo, para fazer os seus objetos. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Dúvidas? Coloquem aí nos comentários do Classroom que eu responderei, tá bom? Então é isso, continuem estudando, continuem se cuidando. Um abraço, tchau, tchau.